Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando aqui com você. Aqui o foco é saúde e emagrecimento. Aqui falamos sobre emagrecimento saudável e fácil. Sim, você ouviu certo, fácil. Você vai descobrir como emagrecer fácil. Existe um jeito fácil e existe um jeito difícil. Eu prometo que vai ficar fácil. Eu prometo que vai ficar fácil. Por exemplo, eu nunca ganhei mais de 2 quilos em 8 anos. Se for pensar bem, na verdade eu ganhei algumas vezes, mas eu ganhei músculo temporariamente, só músculo. Um percentual de gordura corporal muito baixo. Mas vai ficar fácil para você, eu prometo, vai ficar bem facinho. E aqui você encontra as melhores receitas, as melhores dicas para emagrecer de forma saudável e sustentável. E é claro, com alimentos deliciosos, alimentos fantásticos. E você no controle total do seu corpo e da sua saúde. Essa é uma parte muito importante. Controle total do seu corpo e da sua saúde. E o episódio de hoje é sobre por que algumas pessoas emagrecem com mais facilidade e outras com menos. E o que você pode fazer para resolver isso. Porque aqueles que podem comer mais, aquele saco sem fundo, aquela pessoa que você tem raiva, que come e não engorda, e existem aquelas pessoas que engordam com muita facilidade, né? Então por que isso acontece? Mas antes de tudo, eu quero que você aproveite esse momento para seguir meu canal do YouTube. Vamos ajudar a tornar esse canal mais acessível para milhares de pessoas. Tudo que você tem que fazer é clicar no botãozinho aí, na direita da sua tela, embaixo, botãozinho quadrado, vermelho, de seguir meu canal do YouTube. E se você está no celular, você tem o linkzinho abaixo da tela, fora da tela. No computador é o botão dentro da tela e no celular é um link fora da tela. Mas o importante é você se inscrever para você ter acesso a esse programa sempre. Então vamos lá, pessoal. Vocês já repararam muitas vezes esse fenômeno que eu descrevi para vocês. Então observem aí, duas pessoas. Elas comem exatamente a mesma quantidade de carboidrato, fazem a mesma quantidade de exercício, mas por que uma ganha peso e a outra não? Você já se perguntou isso? Por que algumas pessoas consomem grande quantidade de carboidratos e permanecem magros, enquanto outros engordam, se tornam obesos com qualquer pãozinho, qualquer batata, qualquer coisa suficiente para tirar ela do processo de emagrecimento? Independente dos seus genes, na verdade isso depende de alguns fatores. Seus genes, o grau de resistência à insulina e, acredite ou não, a sua saliva. A saliva, porque de acordo com um estudo da revista Nature Genetics, esse estudo foi publicado em 2014 e ele analisou a relação entre o peso corporal e um gene chamado AMY1, que produz a amilase salivar. A amilase salivar, que está presente na nossa saliva, é uma enzima digestiva para digerir os carboidratos. Então eu vou contar para vocês o resultado chocante desse estudo. Mas vocês devem entender rapidamente, antes disso, como o processo de gestão dos carboidratos funciona. Antes de vocês verem esses resultados chocantes, tudo muito importante. Logo quando a gente come, o alimento entra em contato com essa enzima e começa a fazer o processo de digestão. Começa o processo de digestão e continua até chegar no intestino, da boca para o intestino. A digestão começa na boca. Mas aí que está a sacada, que poderia explicar por que alguns de nós digerimos carboidratos de forma mais eficiente do que outras pessoas. De acordo com os pesquisadores do Imperial College de Londres, todos nós possuímos diferentes números de cópias do gene AMY1. E quanto mais cópias você tem, melhor você vai digerir os carboidratos e o efeito de você ser mais magro. Isso vai determinar, em parte, se você será mais magro comendo carboidratos ou não. Pelo menos de acordo com esse estudo, e é o que esses pesquisadores acreditam. O professor Philip Frog, presidente da saúde genômica da Universidade Imperial de Londres, ele foi um dos principais estudos, que por sinal esse estudo foi publicado no meu blog, vocês podem ter acesso a ele. Ele acredita que essa é uma descoberta muito importante, porque ela sugere que a nossa capacidade de digerirmos o amido são fatores super importantes no risco da obesidade. Então, você vai ver o resultado impressionante desse estudo. Mas antes disso, a pesquisa mostrou que quanto mais cópias do gene AMY1 você tem, maior o risco do excesso de peso, maior a probabilidade de você engordar e se tornar acima do peso ou obeso. Então os pesquisadores acreditam que o maior número de cópias do gene da amilase salivar, que produz a amilase salivar, é devido à evolução do ser humano em resposta a mudanças para dietas com mais amido desde os tempos pré-históricos. Quer dizer, isso é óbvio, né? Observando as sociedades primitivas versus as sociedades
que evoluíram com a agricultura nas últimas milhares de anos, os pesquisadores podem observar que as sociedades primitivas possuem menos cópias da amilase salivar do que as sociedades agrícolas, porque com a agricultura o ser humano foi, com algum polimorfismo, adaptando a sua genética a um consumo mais alto de carboidratos. Isso não significa que você tenha várias cópias de amilase salivar, desse gene que produz amilase salivar, e seja ok se entupir de carboidratos. Nada disso. Mesmo com essas cópias elevadas, você pode facilmente ganhar peso com o consumo de carboidratos. Então ninguém tem a desculpa, até essas pessoas que são magras naturalmente, elas não têm desculpa para comer muito carboidrato, porque isso vai estar afetando a saúde delas de alguma forma ou de outra. Só que voltando para esse estudo em pauta, os pesquisadores acreditam que é por isso que algumas pessoas ficam mais diabéticas e outras não. Os índios chavãs do Mato Grosso, 28%, um número chocante, 28% deles desenvolveram diabetes, né, em meio ao consumo de pães e refrigerantes, carboidratos, fontes processadas, modernas. No entanto, 28% é um número chocante. Então isso significa o quê? Que as sociedades indígenas têm menos cópia da amilase salivar, o homem europeu ou descendente de sociedades agriculturas possuem muito mais cópias desse gene que produz a amilase salivar. Então, mesmo os índios com consumo de carboidratos razoáveis não desenvolveram tanto, mas o fato é que eles ficam com diabetes muito fácil, e várias populações que não estão adaptadas a um consumo alto de carboidrato ficam com diabetes com muito mais facilidade que o homem moderno. E o homem moderno também, em algum ponto, ele desenvolve diabetes se ele comer muito carboidratos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a conclusão super interessante do estudo, que é a conclusão dos pesquisadores de que as chances das pessoas se tornarem obesas com menos cópias, no caso menos de 4 cópias do gene AMY1, foi cerca de 8 vezes maior do que aqueles com mais de 9 cópias do gene. 8 vezes maior para quem tem menos cópias, ou seja, uma probabilidade de engordar muito maior nas pessoas que têm pouca cópia desse gene que digere os carboidratos. E outra coisa muito interessante também foi que esses pesquisadores constataram que diferentes níveis de amilase salivar pode mudar a forma como o gosto da comida é percebido. Tem até essa. O gosto da comida é percebido de maneira diferente. Pessoas com baixos níveis de amilase salivar sentem os amidos com gosto mais cremoso, e portanto mais atraente. Isso é um fato muito curioso. Então isso pode aumentar o desejo por alimentos ricos em carboidrato e assim promover a obesidade. Pessoas que têm menos cópia podem sentir um gosto diferente, mais atrativo dos carboidratos. Possivelmente mais gostoso. É só uma possibilidade a ser explorada pelos cientistas. E voltando à questão de quem engorda mais, quem engorda menos, outros estudos muito bem conduzidos mostram com bastante clareza que a resistência à insulina é um impedimento da perda de peso em uma dieta mista. Ou seja, quem come carboidratos e é resistente à insulina tem mais dificuldade de emagrecer. Uma dieta mista é mais própria para quem... Uma mista que em macronutrientes, em carboidratos, proteína e gordura. Essa dieta mista é mais própria para quem não tem resistência à insulina do que para quem tem resistência à insulina. No entanto, novamente, mesmo quem não tem resistência à insulina, se comer carboidrato em quantidades elevadas, vai desenvolver resistência à insulina. É questão de tempo. Os estudos são muito claros. E a resistência à insulina nada mais é que a glicose alta e a insulina alta que você pode constatar nos seus exames. Isso é um padrão que demonstra, que caracteriza a resistência das células em estar recebendo a glicose, a energia do sangue, para dentro delas. A célula se torna resistente à ação do hormônio da insulina e a glicose do sangue não consegue ser depositada dentro dela para produzir energia. Por isso se desenvolve a resistência à ação da insulina. Legal, pessoal. Por último, eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Independente de quantas cópias que você tem desse gene que produz a enzima digestiva, o melhor para fazer para emagrecer é não consumir carboidratos no café da manhã. Então essa é uma dica que eu vou deixar para vocês. Embora o corpo tolere melhor os carboidratos de manhã, nutrientes em geral, o corpo tolera mais no período da manhã. No entanto, é melhor começarmos o dia não comendo carboidratos, ou comendo muito pouco, porque a tendência é de a gente engordar, é de engordarmos se começarmos o dia comendo carboidrato.
Quando a gente consome um café da manhã rico em carboidrato, os níveis de glicose sanguínea sobem. Logo a gente estimula a produção da insulina pelo pâncreas. A insulina é o hormônio que estimula o crescimento, né? O crescimento do tecido adiposo, da gordura corporal. E altos níveis de excreção de insulina no período da manhã diminui toda essa capacidade das células de queimar gordura durante o resto do dia. Então a gente tem que começar o dia com o pé direito. Vamos seguir a dieta baixa em carboidratos direitinho e começar o dia com o pé direito. Quanto mais para frente você chutar os carboidratos, né? Quanto mais você postergar seu consumo, maior a probabilidade de você emagrecer. Deixa para a noite ou deixa para o dia seguinte. Mais fácil falar do que fazer, né? Dependendo em qual fase que você está no emagrecimento, isso pode ser um pouco mais difícil. Para outras pessoas não, é mais fácil quem já está acostumado, adaptado a low carb. E quanto menos lanches você comer no dia, também melhor, porque maior a probabilidade de você comer carboidratos quando você está lanchando todo o tempo, toda hora, porque os carboidratos são opções de lanchinhos. Ninguém quer lanchar um ovo, né? Às vezes você pode lanchar uma fatia de queijo também, nesse caso é uma opção saudável, uma fatia pequena de queijo ou um ovinho, tá certo? Mas em geral as pessoas comem muitas porcarias de lanche, barrinha de cereal, salgadinho, pão de queijo, essas coisas que são altamente engordativas, pessoal. Então vamos tentar evitar os lanchinhos, ou se comer lanchinho, um pouquinho de castanha, um pouquinho de queijo, só para matar aquela vontade. Mais importante vocês saberem, quanto menos você lanchar, maior a probabilidade de você emagrecer. Legal, pessoal? Então vamos que vamos. Eu desejo que vocês atinjam o peso que vocês querem alcançar da melhor maneira possível, da maneira mais saudável e mais fácil. E eu espero que esse podcast tenha sido útil para você. Isso é muito importante para mim, que ele tenha sido útil para você. Muito obrigado, pessoal. Abraço e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury novamente. Eu tenho uma mensagem para contar para vocês. Isso mesmo, o coaching de emagrecimento. O coaching de emagrecimento, estão abertas as inscrições. Inclui um período de 15 dias ou mais de acompanhamento para você emagrecer e atingir o peso que sempre sonhou. Isso mesmo, você precisa atingir seu potencial máximo e o coach vai te ajudar nisso. Portanto, entre em contato agora, é 011 97533 8525, 011 97533 8525. Repetindo, você vai perder peso com facilidade com a low carb, com a cetogênica, ou seja a dieta que for, dieta paleo mais liberal, mas com certeza irá atingir seu objetivo. Então não se esqueça de me mandar uma mensagem no WhatsApp agora. Muito obrigado, abraço.